Fala galera do segundo ano C, tudo bem, tranquilos? Aumentem a velocidade do vídeo. Bom galera, nós ficamos um tempo sem ter aula, né? Na semana passada a gente teve a situação das provas. Na semana passada também eu estava com suspeita de Covid, fiquei alguns dias sem trabalhar. Por conta disso, nós estamos um tempinho sem ter aula de tópicos de matemática. Bom, mas estamos voltando agora. Eu vou começar a trabalhar com vocês daqui para frente as 4 operações básicas. Lembrando que o objetivo dessa disciplina, como é só uma aula por semana, ela é mais um reforço, um tira-dúvidas mesmo, uma forma de reforçar, revisar conteúdos que foram passados no passado para vocês. Então, como muita gente tem dificuldade com as operações básicas, então a gente vai trabalhar, eu vou começar trabalhando com vocês isso. Na aula de hoje a gente vai revisar conteúdo de adição e subtração. Pode parecer algo assim extremamente simples, realmente é simples, mas como eu falei para vocês, muita gente tem dificuldade e acaba não conseguindo entender os conteúdos do ensino médio por não ter essa base forte na matemática. Então, aproveitem isso aqui para vocês tirarem as eventuais dúvidas que vocês têm com relação a isso, tá? E se não tem dúvida, reforce ainda mais o que você já sabe. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai ver adição e subtração, só que nós vamos ver adição e subtração em diversos casos. Ou seja, de números negativos, de números com vírgula, de números fracionários. Então, vamos lá. Vamos começar com casos simples. Eu vou fazer uma série de exemplos aqui. Eu vou resolvendo eles e explicando. Bom, vamos começar com uns casos bem tranquilos aqui. Bom, vamos começar com esses casos aqui, galera. Deixa eu mudar a cor do lápis. Bom, quando a gente vai somar ou subtrair e envolve sinal de menos, é interessante a gente prestar atenção nesses sinais antes de efetuar as contas. O que você tem que observar é o seguinte: os sinais dos números, eles são iguais ou eles são diferentes? Isso vai ser determinante na hora de você fazer o cálculo. Lembrando que em adições e em subtrações a gente não faz jogo de sinal. Aquele esquema de mais com mais, menos com menos, isso aí a gente não faz em somas e em subtrações. Só em multiplicação, divisão ou quando tem sinais juntos. Então, vamos lá. Quando os sinais forem iguais, você vai fazer uma coisa. Quando os sinais forem diferentes, você vai fazer outra coisa. Por isso que eu fiz aqui esses dois exemplos com o mesmo número, com os mesmos números, só mudando o sinal. Então vamos lá. Aqui os sinais são iguais. O que a gente vai fazer quando os sinais forem iguais? Você vai conservar o sinal. Então eu vou repetir o sinal e vou somar os dois números. Professor, mas tem um menos aqui, eu não teria na hora que subtrair, não? Eu vou somar os dois números. Eu esqueço, depois que eu conservo esse menos aqui, eu esqueço esses sinais e somo os dois números. Então vai ficar 2 mais 3, 5. Então dá menos 5. Beleza? Aqui a gente tem sinais diferentes. Professor, mas o 2 não tem sinal.
Quando ele não tem sinal é porque ele tem um mais invisível aqui, ó. Então, os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, você conserva o sinal do maior número, e depois subtrai. O maior número é o 3, então vou conservar o sinal dele. Depois que eu conservei o sinal, eu vou subtrair o maior número pelo menor. Então vai ficar 3 menos 2, 1. Então dá menos 1. Então, galera, tentem eternizar essa regrinha com vocês. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. E aqui? Aqui os sinais são diferentes. Aí aqui, em tese, eu teria que conservar o sinal do maior, mas os dois números são iguais. O que acontece? Quando você tiver uma soma ou uma subtração do mesmo número e eles tiverem sinais diferentes, isso vai dar zero. Então, sempre que você tiver essa situação aqui, o mesmo número com sinais diferentes, dá zero. Lembrando que menos 2 mais 2 é a mesma coisa que 2 menos 2. É só eu passar esse 2 para cá e esse menos 2 para cá. Por isso que dá zero. Vamos para a questão 4. Aqui a gente tem 3 operações, né? Qual que eu faço primeiro? Entre somas e subtrações, você escolhe a que você quiser. Não tem uma que é obrigatória você fazer primeiro. Se tivesse uma multiplicação aqui, aí você teria que fazer a multiplicação primeiro. Mas entre somas e subtrações não existe uma que seja obrigatória para fazer primeiro. Então você escolhe a que você quiser. Então eu vou escolher esse par aqui para fazer primeiro. E vou repetir isso aqui. Então vai ficar menos 4 menos 5, sinais iguais. Conserva o sinal e soma. 4 mais 5, 9. Aí eu vou repetir o mais 3. Agora os sinais são diferentes. Aí eu conservo o sinal do maior, que é o do 9, e subtraio. 9 menos 3, 6. Beleza? Agora, galera, vamos fazer situações que envolvem números com vírgula. Eu vou colocar aqui algumas questões para eu resolver. Aguardem só um momento. Bom, galera, vamos fazer essas questões aqui. Prestem bastante atenção. Com relação aos sinais, continua a mesma coisa, tá? Então vamos primeiro fazer aquele raciocínio dos sinais aqui. Então, os sinais são diferentes. Conserva o sinal do maior, vou colocar aqui do lado. Conserva o sinal do maior, que é o do 4,3. Como é um mais, você não precisa escrever, porque ele fica invisível. Então, conserva o sinal do maior, já conservei, e subtraio o maior pelo menor. Então, vai ficar 4,3 menos 3,2. Então, 4,3 menos 3,2. Galera, quando a gente vai somar ou subtrair números que tem vírgula, tem que ficar vírgula embaixo de vírgula. Se fosse multiplicação, não é obrigatório ter vírgula embaixo de vírgula.
Agora, em somas e em subtrações é obrigatório. Se você for fazer a conta desse jeito aqui, ó. Então a gente vai subtrair 4,3 por 3,2. Então 3 menos 2, 1. Desce a vírgula. 4 menos 3, 1. Bem simples, né? Vamos para a próxima. 2,05. Lembrando que esse 2,05 é positivo. Menos 5,72. Então os sinais são diferentes. Aqui é mais, ali é menos. Sinais diferentes, a gente conserva o sinal do maior, que é o do 5,72, e subtrai o maior pelo menor. Então vai ser 5,72 menos 2,05, vírgula embaixo de vírgula. Então o 2 não dá para subtrair com 5, pega emprestado do 7. O 7 vira 6 e o 2 vira 12. 12 menos 5, 7. O 7 virou 6. 6 menos 0, 6. Desce a vírgula. 5 menos 2, 3. Então, 3,67. Menos 3,67. Agora vamos fazer aqui. De novo, esse 0,03 ele é positivo porque não tem nenhum sinal visível. Então, os sinais são diferentes. Então, a gente conserva o sinal do maior, que é o do 4,1, e subtrai o maior pelo menor. Então, vai ficar 4,1 menos 0, vírgula embaixo de vírgula, 0,3. Aí aqui, galera, observe que não tem nenhum número aqui, ó, para a gente efetuar o cálculo com 3. Quando isso acontece, você imagina um 0. Quando isso acontecer. Aí esse 0 não dá para subtrair com o 3. Então pega emprestado do 1. O 1 vira 0, aqui vira 10. 10 menos 3, 7. 0 menos 0, 0. Desce a vírgula. 4 menos 0, 4. Então deu menos 4,07. Bom, muito bem, vamos lá. Esse outro caso aqui é positivo. Então, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o do 4,24, e subtrai o maior pelo menor. Então vai ficar 4,24 menos 3. Então, como não tem números aqui nessa região, a gente vai colocar uma vírgula e imaginar dois zeros. Então, vai ficar 4 menos 0, 4. 2 menos 0, 2. 4 menos 3, 1. Então deu 1,24. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Deixa eu ver quantas que a gente já fez. 8. Bom, vamos fazer mais. Bom, acho que dessas de número com vírgula, vou fazer só mais uma. Dessas de... Bom, vamos fazer uma assim. Bom, galera, vamos fazer essa daí. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 4,2, e subtrai o maior pelo menor. Então vai ficar 4,252 menos 1,4.
Então a gente imagina dois zeros aqui para a gente fazer a conta. 2 menos 0, 2. 5 menos 0, 5. O 2 não dá para subtrair com 4. Pega emprestado do outro 4. Esse 4 vira 3. E aqui vira 12. 12 menos 4, 8. Desce a vírgula. 3 menos 1, 2. Então deu menos 2,852. Bom, galera, para encerrar essas que tem vírgula, vamos fazer essa daqui. Aí a gente passa para as frações. Então aqui, ó, sinais diferentes. Conservo o sinal do maior, que é o do 3,3. Como é um mais, eu não preciso escrever ele aqui. E subtraio o maior pelo menor. Então vai ficar 3,3 menos 2,0024. Como a gente não tem números aqui, a gente preenche eles com 0. E vamos fazer os cálculos. O 0 não dá para subtrair com o 4, eu teria que pegar emprestado desse número. Mas como esse número é um 0, não vai ter como. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Com esse 0 aqui, eu vou pegar emprestado desse 3. O 3 vira 2 e aqui vira 10. Aí com esse 0 eu vou pegar emprestado desse 10. O 10 vira 9 e aqui vira 10. Aí com esse 0 eu vou pegar emprestado desse 10. Aqui vira 9 e aqui vira 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 2, 7. 9 menos 0, 9. O 3 virou 2, né? 2 menos 0, 2. Desce a vírgula. 3 menos 2, 1. Então deu 1,2976. Muito bem. Agora vamos começar a fazer as frações. Então essa aqui já é 10. Bom, galera, vamos fazer essas daí. Aqui é uma soma de frações. Frações é quando a gente tem um número em cima e outro embaixo. Lembrando que esse número que fica aqui em cima, ele é chamado de numerador. Numerador. E aqui embaixo, o que fica embaixo é chamado de denominador. Muito bem. Aí aqui, galera,
aquela questão dos sinais continua valendo. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Só que aqui a gente vai ter que prestar atenção em outra coisa também. Você vai observar se os denominadores são iguais. Então sempre você vai prestar atenção nisso. Ó, aqui é igual, aqui já não é igual e nem aqui. Então você vai prestar atenção nisso, se os denominadores são iguais. Se eles forem iguais, a conta fica bem mais fácil. Se eles forem diferentes, dificulta um pouco e muda a forma de você calcular. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui é os sinais, né? Então, aqui é positivo, o outro é positivo. Então, conserva o sinal e soma. Não precisa escrever o mais aqui porque ele fica invisível. Então, a gente vai somar. Como os denominadores são iguais, você vai conservar o denominador e fazer a conta apenas com os numeradores. Então, 4 mais 2, 6. Beleza? Então, conserva o denominador e faz a conta aqui em cima. Aí você vai obter uma fração. Se ela tiver divisão exata, igual acontece aqui, você é obrigado a dividir. Então, dá 2. Se ela não tivesse divisão exata, você também poderia dividir se você quisesse. E aí ia virar um número com vírgula a resposta. Ou você poderia deixar a resposta em forma de fração. Só que para deixar a resposta em forma de fração, você tem que ver se ela é simplificável. Se ela for simplificável, você é obrigado a simplificar até não ter mais jeito. Se ela não for simplificável, aí você deixa que já é a resposta. Então, vai ter alguma situação aqui que vai acontecer isso, aí eu vou mostrando para vocês. Então aqui, ó, como tem divisão exata, eu fiz a divisão, deu 2. Vamos fazer mais. Aí primeiro, sinais. Aqui é positivo, aqui é negativo. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Aí o maior aqui é o do 7. Então a gente conserva o sinal dele. E vamos reparar nos denominadores. Como eles são iguais, a gente repete o sinal. Repete o sinal não, repete ele, né? E faz a conta aqui em cima. Então, 4 menos 7 dá menos 3. O menos já está aqui. Né? Muito bem. Agora, galera, agora muda tudo aqui nessa daqui de baixo, porque os denominadores são diferentes. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, tem a questão dos sinais, né? Então, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Qual desses dois números é o maior? Se eu pegar o 2 e dividir ele por 3, e pegar o 2 e dividir por 5, qual vai ter um resultado maior? Dividir por 3, né? Que eu estou dividindo por uma quantidade menor de pessoas. Então, o sinal maior é o mais aqui. Então, vai ser positiva a minha resposta. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Desenha uma barra e multiplica os denominadores. Isso você vai fazer quando os denominadores não forem iguais. Então, desenha uma barra e multiplica os denominadores. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. Aí, você multiplica cruzado. 2 vezes 5, 10. Desce o menos. 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar 10 menos 6, 4. 4 menos... E repete o 15, né? Então fica 4 sobre 15. O 4 sobre 15 não tem divisão exata e também não tem como simplificar. Porque o 4 ele é só divisível por 4 e por 2. O 15 só é divisível por 5, por 3 e por 15. Então não tem um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então não tem como simplificar, você pode deixar a resposta assim. Mas se você quiser fazer a divisão, pode dividir também. Só que vai dar mais trabalho.
Então fica assim, galera. Vamos fazer mais. Aqui, galera, nessas aqui que tem denominadores, pensando bem, pensando melhor para facilitar para vocês, não precisa esquentar com sinal de menos agora. Esquente-se primeiro com essa questão da barra aqui e multiplicar os denominadores. Depois vai vir a questão dos sinais. Então, denominador diferente, multiplica os dois. 2 vezes 3, 6. Aí você pega e multiplica cruzado. 7 vezes 3, 21. Desce o menos, desce o menos. 8 vezes 2, 16. Aí agora sim vem a questão dos sinais. A gente repete o 6 aqui embaixo. Menos 21 menos 16, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 21 mais 16 vai dar 37. Aqui, 37 não é divisível pelo 6, não tem divisão exata e também não tem como simplificar. Porque o 6 ele é divisível por 2, por 3 e por 6. E o 37 não é divisível por nenhum desses números. Então a resposta fica assim. Aí, galera, assim, ó, tem outra forma de você fazer isso, de você fazer essa conta. Eu vou fazer aqui de novo, que aí vocês escolhem a que vocês acharem melhor. Então, ó, vamos fazer de novo de uma forma um pouquinho diferente. Então, desenha a barra, multiplica os denominadores. 3 vezes 5, 15. Aí a gente vai pegar o 15 e vai dividir pelo 3. O resultado dessa divisão você multiplica pelo de cima. Então a gente divide aqui, o resultado a gente multiplica pelo de cima e faz a mesma coisa aqui do outro lado. Então vai ficar 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Aí 10 menos 6, 4. Fica 4 sobre 15. A mesma coisa aqui, ó. Desenha a barra, multiplica os denominadores. 2 vezes 3, 6. Aí eu vou pegar o 6 e vou dividir por isso. 6 dividido por 2, 3. Aí eu pego o 3 e multiplico pelo 7. 3 vezes 7, 21. Desce o menos. E desce o menos. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 8, 16. Aí menos 21 menos 16 deu menos 37. E fica assim. O que eu recomendo? Sim, você escolhe o jeito que você achar melhor. Mas assim, eu particularmente, quando tem só duas frações, eu gosto de fazer daquele jeito multiplicando cruzado. Esse jeito aqui de fazer dividindo e depois multiplicando, eu gosto de fazer quando são mais de duas frações. Vamos fazer um caso desse aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, galera, são 3 frações. Professor, mas o 3 não é uma fração. Você pode imaginar que sim. Todo número ele tem um invisível aqui embaixo. Tá? Então é só você utilizar esse 1 aqui embaixo. Bom, aqui como são 3 frações, se você quiser fazer com as 3 de uma vez, aí é interessante você utilizar esse método de dividir aqui. Ó. Mas se você quiser fazer com as duas e depois fazer com o outro, aí você pode fazer o método de multiplicar cruzado aqui e depois com a outra você também multiplica cruzado. Mas enfim, você que escolhe. Eu vou fazer daquele jeito dividindo. Então, os denominadores são diferentes. Desenha uma barra e multiplica os denominadores. Então vai ficar 3 vezes 5, 15.
15 vezes 1 invisível aqui dá 15. Aí eu pego 15 e divido por 3, dá 5. Pego 5 e multiplico pelo 4, dá 20. Desce o menos. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Desce o menos. 15 dividido por 1 invisível aqui, dá 15. Pego 15 e multiplico por 3, dá 45. Aí eu repito 15. Aí vai ficar 20 menos 6, 4. 4 não, desculpa, 14. 14 menos 45. Então vamos fazer essa conta. 14 menos 45. Sinais diferentes, porque aqui é positivo. Conserva o sinal do maior, que é o do 45, e subtrai. 45 menos 14. 5 menos 4, 1. 4 menos 1, 3. Então dá 31. Não tem divisão exata e não tem como simplificar, a resposta fica assim. Eu podia... Galera, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você encontra como a resposta isso daqui, ó. Vamos supor que a resposta, ao invés de ser isso, fosse isso daqui. Aí você tem a opção de dividir, mesmo não tendo divisão exata. Ou se você quiser deixar em forma de fração, você tem que ver se tem como simplificar. Nesse caso aqui, tem como. Como nenhum dos exemplos teve caso para simplificar, eu estou fazendo isso aqui para vocês verem como que funciona. Então você vai pensar em um número que divide os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, tem o 2 divide o 32 e o 20, e tem também o 4. O 4 divide o 32 e o 20. Qual que eu escolho? Você pode escolher qualquer um, só que assim, eu recomendo que você escolha sempre os maiores. Se você escolher os menores, você vai ter que ficar repetindo o processo várias vezes, porque você tem que simplificar até não ter mais jeito. Se você escolheu os maiores, ou de repente você escolheu o maior, você vai simplificar apenas uma vez. Tá? Então eu vou simplificar pelo 4. Então eu vou dividir por 4 em cima e embaixo. Aí 32 por 4 dá 8. 20 por 4 dá 5. Aí aqui não tem como simplificar mais do que isso, porque o 5 só é divisível por ele mesmo, e o 8 não é divisível pelo 5. Então não tem como simplificar mais. Ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp e até a próxima. Falou!